saudar mais uma vez na paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Nós podeis tomar o vosso assento. A leitura que nós fizemos no livro de 1 João, do capítulo 5. Apóstolo João aqui, ele já estava numa idade bem avançada quando ele escreve esta epístola, este livro que é uma carta, né? Esta é a primeira epístola que João escreve quando o apóstolo João estava ali cerca de 90 anos depois de Cristo, já tinha um tempinho. E João, ele traz aqui, ele escreve provavelmente aos Efésios, às igrejas de Efésios, e ali ele cita os irmãos de uma forma carinhosa, tratando os velhos e os novos como filhinhos, né? Ele traz esta forma de tratar os irmãos, dizendo filhinhos. Deus está tratando com os seus filhos nascidos de novo. E João, o discípulo amado, ele escreveu esta epístola para que os crentes crescessem em Cristo, soubesse que o que nós esperamos, o crente, o verdadeiro crente, o que ele espera de fato, irmãos. Nós frequentamos os cultos, adoramos a Deus, participamos, né, do memorial da volta de Jesus, da Santa Ceia. Nós viemos ao culto todos os dias, ser edificados na palavra, mas o nosso objetivo maior é manter a nossa fé, esta fé que vem em Jesus, esta fé verdadeira que nos move e nos direciona para a vida eterna. O crente, ele tem que ter em foco que ele serve a Cristo aguardando a vida eterna. Quando João, o discípulo amado, ele escreve esta carta de 1 João capítulo 5, o verso 13, ele traz uma expressão assim: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. E ele continua: e para que creiais no nome do Filho de Deus. Esta palavra aqui, saber, conhecer, ela aparece aqui de uma forma para nós várias vezes nestas epístolas. Se você for ler a epístola de João, muitas das vezes ele coloca este verbo de saber, né, de conhecer. João, ele escreve para que nós entendamos algumas razões. Primeiro, ele diz para que a alegria de vocês possa ser completa. A alegria do crente só ela é completa quando nós entendemos que servir a Cristo já nos deu a certeza de vida eterna. Servir a Deus é ter a alegria e o gozo que o Espírito Santo nos leva para viver uma vida eterna com Deus. Quando nós olhamos a palavra para que João, ele vai direcionar os crentes aos Efésios dizendo assim, que a palavra de Deus, aqueles que conhecem Cristo, ele vai caminhar nós para que nós não pequemos. Se vocês conhecem Cristo, vocês vão evitar, vocês não vão pecar, vocês vão deixar de pecar. Se vocês têm Cristo mesmo no coração, vocês vão abandonar a prática do pecado, que é a natureza natural do homem sem Deus. Então ele traz esse significado para nós, que eu acho isso lindo, e ele vai dizer ainda, João, ele ensinando diz, para os irmãos, ele vai dizer assim, acautelai-se contra os erros. Ele diz assim, tenha a sabedoria, tenha a prudência para vocês não errar. João, ele continua ensinando aos Efésios, dizendo, para que soubesse que tendes a vida eterna, vocês precisam entender. E João foi um discípulo que nós conhecemos, na verdade, o próprio João, que ele testifica dizendo que eu sou o mais amado de Jesus, ele declara, né? Alguém diz assim, João foi o mais amado dos discípulos, na verdade era ele que se declarava o mais amado. Porque João, a Bíblia diz que ele se colocava até a cabeça nos ombros de Jesus, e ali ele reclinava e repousava. Então João, ele se sentia à vontade de viver com uma comunhão com Jesus. E ele traz para nós, João apresenta-nos testemunho deste fato,
E ele vai dizer aqui no capítulo de João, capítulo 1, versículo 1 de João, gostaria de ler com os irmãos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Observe que ele traz o que era Jesus, né? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Aqui, irmãos, nós podemos entender que João dá-nos prova daquilo que ele conhece. João, ele participou de muita coisa. A Bíblia diz que ele foi um dos primeiros a entrar lá no túmulo vazio. A Bíblia diz que apresenta João quando ele estava sendo Jesus crucificado, e ele foi o único que ficou lá, mais perto de Jesus, chorou ali mais perto de Jesus e contemplou tudo aquilo, né? Ele viveu na pele. Então João, ele fala com algumas profundidade para nós, mas o que eu quero trazer aos irmãos nesta epístola de João, ele diz que não só devemos crer como cristão, não só crer, mas também agir como cristão. O crente, ele não crê somente em Cristo, ele age como Cristo age. Você quer saber se alguém é verdadeiro? Uma igreja é verdadeira? As suas ações precisam ser como Cristo, né? Alguém diz que serve a Cristo, mas o testemunho dele é péssimo, ele enrola, ele mente. Você acha que ele pode conhecer Cristo, mas ele não é de Cristo. Conhecer é uma coisa. Então João, ele traz esta essência para nós. E isso que é glorioso, irmãos, sabemos que nós precisamos ser parecido com Cristo. Para ser parecido com Cristo, eu preciso deixar que o Espírito de Deus habite em mim de verdade, que ele possa agir na minha vida de verdade. E isso é glorioso. Depois que aceitamos a Jesus como Salvador, agora nós precisamos entender que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, não é mais você que manda na sua vida, não é eu que mando na minha vida. Se eu aceitei a Jesus, é Ele que vai ter que guiar a minha vida, é Ele que vai direcionar a minha vida. E é glorioso saber que estou sendo guiado por Cristo, porque Ele é declarado o meu Salvador, é aquele que perdoou meus pecados, é aquele que remiu, é aquele que me santifica todos os dias, é aquele que me faz ser santo todos os dias. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, e Deus, Ele agora espera que andemos de que maneira? Romanos capítulo 6, versículo 4, que a Bíblia nos ensina. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Agora nós vivemos em novidade de vida através da orientação de Deus. O crente, irmão, ele não precisa se preocupar com o dia de amanhã, viver angustiado, preocupado, não. Descansa, irmão, a sua vida ela é conduzida por Deus. Ei, a sua casa, seus filhos, o patrimônio que Deus te deu, é tudo controlado por Deus. Não se preocupe, não. Tem gente que vive desesperado, né? Não, se eu fizer, se eu não fizer. Não, irmão. A tua vida, a minha vida, que estamos em Cristo, está segura. Segura. E ninguém pode tocar, irmão, se Deus não permitir. E isso é glorioso. Então nós entendemos que a fé e o novo nascimento é algo lindo na nossa vida. Primeiro capítulo aqui que nós lemos, do capítulo 5, eu gostaria de ler com os irmãos novamente, que João está tratando aqui nesse texto da fé. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Veja bem, você só vai aceitar a Jesus se você crê em Jesus. E João está dizendo assim, se você crê em Jesus como Salvador da tua vida, então você aceita. Agora, se alguém diz para você servir uma religião, ir para o culto,
Isso, irmão, não tem sentido nenhum. Você precisa seguir a Jesus, crer que Ele é o teu Salvador, que Ele vai perdoar os teus pecados, Ele vai escrever o seu nome no livro da vida. Quando você entende isso, aí você passa a viver uma vida nova em Cristo Jesus. E é através da fé. Então, João aqui, ele traz isso para nós, a fé e o novo nascimento, essa fé gloriosa. Então, não tem outro caminho, não existe outra maneira que eu possa ser salvo. Nós vamos entender aqui o modo, a outra pessoa, para crermos para ser salvo. E aqui no versículo 12, ainda no capítulo 5, gostaria de ler com os irmãos. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quem tem, quem aceita. Quem tem, quem crê, né? Não é porque o teu pai e a tua mãe vai à igreja que você vai ser salvo. Não, você vai ser salvo se você crê que Jesus é o teu Salvador, que Ele perdoou os teus pecados, que Ele te redimiu. E aí João vai dizer através aqui do batismo, né? O novo nascimento, quando nós batizamos e entregamos a nossa vida e sepultamos esse velho homem, agora vocês ressuscitaram com Cristo, agora vocês são nova criatura. Aí ele diz assim, as coisas velhas já passaram e agora eis que tudo se fez novo. Então vale a pena nós servirmos a Ele. Aquele que nasce para Deus se torna em uma pessoa diferente, uma pessoa santa. Por quê? Quem que nos santifica? O próprio Cristo. Por que eu digo que eu sou santo? Porque eu sou bom? Não, irmão. Porque a misericórdia de Deus foi derramada sobre a minha vida. O perdão de Deus foi derramado. Ele me lavou com sangue. Aqui João fala da água, do sangue, né? Ele traz porque quem pode nos lavar? É Jesus. Quem pode nos purificar? Foi o seu sangue derramado naquela cruz que morreu por você. E agora você se torna santo, porque Ele faz isso acontecer na nossa vida. Por que um homem, ele pode roubar, matar, mas o dia que ele aceita Jesus, ele não quer saber mais dessa prática, porque ele diz, agora eu sou transformado, agora Jesus me comprou, agora eu sirvo a Ele, eu tenho prazer em servir a Ele. Então a coisa muda, quando ele entende o que é evangelho. O evangelho é isso. O evangelho é viver uma vida, irmão, voltada para Deus, e isso é glorioso. O crente, ele passa então a participar agora de uma natureza, não é essa humana pecaminosa, porque hoje aí tem um monte de religião, um monte de comunidade, traz tudo para dentro da igreja, né? Hoje você vê um absurdo dentro das igrejas, porque eles não sabem o que é viver a vontade de Deus, a vontade divina, a natureza divina. Porque quando nós aceitamos a Cristo, olha que Pedro vai escrever para nós, 2 Pedro capítulo 1, verso 4, 2 Pedro capítulo 1, verso 4. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Aleluia! Preste atenção no que Pedro está dizendo aqui, irmãos. Ele diz que pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. São promessas de Deus. Quais? Para que por elas fiqueis participantes do quê? Da natureza divina, irmão. Quando você aceita Cristo de verdade, a natureza divina faz parte da nossa vida. Como eu, participando da natureza divina, eu vou pensar em enganar o meu irmão? Eu vou pensar em viver uma vida pecaminosa lá fora? Eu vou pensar em estar dentro da igreja e ali enganando o outro, fazendo as coisas que não prestam? Não dá para fazer as duas coisas. Nós estamos sendo participantes da natureza divina, santa, pura. Deus nos separou, irmão, para isso. Então nós precisamos ser crentes, mas ser crentes fervorosos, cheio da presença dEle, cheio da unção dEle, porque a natureza divina está em você. E é o que vale a pena.
Uma igreja que não tem isso é uma igreja vazia. É uma igreja de engano. Então aqui, irmão Pedro, ele traz isso, que a santidade, ela está inseparadamente. Ela não pode estar separada de nós. A santidade de Deus deve estar, ela é uma afiliação ao crente que aceitou a Cristo. Quando nós olhamos aqui João, 1 João que nós estamos lendo, eu quero voltar lá no capítulo 3, o verso 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Observe, irmão, por que eu não posso, irmão, colocar qualquer pessoa, às vezes num cargo da igreja, simplesmente porque ele está na igreja? Eu não posso colocar responsabilidade para alguém, porque eu preciso entender se ele realmente está nascido, se ele aceitou a Cristo para ser transformado. Eu preciso ver se ele realmente quer servir a Deus ou o mundo. Porque tem gente assim, eu gosto, estou lá agora, estou firme na igreja. Aí você vai investigar a vida dele, ele está bebendo, ele está fumando, ele está fazendo tudo que a natureza carnal quer. Mas a natureza divina agora, ele vive uma vida santa com Deus, é diferente. Então quando nós olhamos para o texto, todo aquele que ama, no capítulo 5, verso 1, é isso que está dizendo lá, todo aquele que ama, 5 verso 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Veja bem, todo aquele é a segunda parte, né? Todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Olha que versículo profundo, né? Todo aquele que ama é nascido dele, de Jesus. João está dizendo aqui, todo aquele que ama Deus também ama aqueles que Deus salvou. Se você ama a Deus, você ama o seu irmão. Todo aquele que Deus transformou, né? Todo aquele que Deus ainda vai transformar, você começa a amar de verdade, porque Jesus tem poder para mudar. Ah, pastor, que lá não dá não, que lá não presta. Não, ele não presta até ele encontrar Jesus, porque a hora que ele encontrar, Jesus vai transformar a vida dele. Jesus vai fazer uma obra na vida dele. Talvez ele não presta hoje, que ele não quer encontrar Jesus, mas se ele querer, Jesus transforma. Jesus tem poder para isso, irmão. Jesus é glorioso. Então a palavra de Deus, ela é linda. Olha que versículo maravilhoso. Romanos capítulo 5, versículo 5, vamos ler. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. E a esperança, qual é a esperança do crente, irmão? A vida eterna. Nós aguardamos esta vida. E aí ele diz aqui, a esperança ela não traz confusão, porquanto o amor de Deus está na onde, irmão? Está dentro de você, quando você aceita Jesus. Sabe por que você para de pecar? Porque o amor de Deus está dentro de você. Quando você continua pecando, fazendo o que é errado, ou nas escondidas, né? Por isso, o camarada caiu em pecado, está fazendo isso, está fazendo aquilo, é porque o amor de Deus não está nele. Não está nele. Ele pode conhecer, é uma coisa, conhecer, mas saber, ter a essência de Deus na nossa vida, aí eu vou evitar todas essas coisas, porque vale a pena, irmão. Vale a pena manter a comunhão com Deus, vale a pena ter a presença de Deus na vida, vale a pena viver uma vida santa de verdade, vale a pena. Quando nós olhamos o apóstolo João aqui, ele nos dá o imperativo, né, do cristão. O que é o imperativo? O imperativo é uma obrigação do cristão, o dever do cristão. Quando nós olhamos para a Bíblia, o primeiro imperativo aqui é a santidade. 1 João 2, verso 29. Se sabeis que ele é justo, sabeis que
todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. O crente, então, irmão, ele passa a ser um praticante da justiça, mas não a sua, de Deus que está em você. Porque que se eu receber um troco maior, eu quero devolvê-lo. Ah, o rapaz me deu um troco errado, rapaz, que vou gastar ele. Não, você não vai fraudar ninguém, porque você tem a justiça de Deus. Você não precisa disso. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos de tirar proveito de ninguém, porque nós já temos a justiça de Deus. E isso é lindo, irmão. O crente, ele é diferente. Ele deve satisfação a Deus, então ele faz tudo na justiça de Deus. Isso é glorioso. Quando você percebe um espertalhão dentro da igreja, outro querendo tirar proveito, tentando arrancar proveito da igreja, você pode ter certeza que ele não conheceu a Cristo. Não conheceu. Porque quem conhece a Cristo é diferente. Quem conhece a Cristo, ele quer agradar a Deus e fazer o que Deus faz. Então nós entendemos, quem vive em santidade pratica a justiça. Quem vive em santidade é o cristianismo verdadeiro, que vive separado do mundanismo. Olha que Tiago vai escrever para nós, capítulo 4, versículo 4, ele chamando a atenção aqui, repreendendo. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então você está vendo que tem muito evangelho hoje distorcido? Tem um monte de evangelho hoje que ele quer ser amigo do mundo, tudo pode, tudo vale, tudo está certo, nada é pecado mais. Mas a Bíblia é uma só, irmão, a Bíblia não é duas. Se nós amamos a Deus, nós se tornamos inimigo do mundo, Então, Tiago ele está dizendo aqui, chamando a atenção, adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? E aqui ele continua, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É sério. Aqui o mundo está indo para o inferno. Essa é a verdade. E aqueles que querem ir para o céu precisam ouvir a palavra de Deus. O versículo 4 de João, de 1 João capítulo 5, vamos voltar lá. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Se você é nascido de Deus, irmão, só um pouquinho aí, se você é nascido de Deus, você vence o mundo. Você vence os desejos da carne. Você vence os prazeres do mundo, consegue vencer. Só você ter o Espírito Santo dentro de você, porque a presença de Deus é muito maior, irmão, é muito melhor, é muito mais gostoso sentir o prazer da presença de Deus do que os prazeres da carne. É muito melhor. O verdadeiro crente, irmão, que busca Deus de verdade, que jejuma, que ora, ele tem muito mais prazer daqueles que buscam os prazeres do mundo, da carne. Porque a Bíblia diz que esses prazeres são passageiros. Mas você que mantém a presença de Deus, meu irmão, saía para a vida toda. Aleluia. E leva você para a eternidade. Então é glorioso nós entendermos. Continua o verso 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Aí ele já dá a resposta, Quem é que vence o mundo? O salvo em Jesus Cristo. Aquele que conheceu Jesus Cristo, aquele que aceitou a Jesus de verdade, esse vence o mundo. Por quê? Porque Jesus está agora morando em nosso coração. Jesus agora, ele está morando em nós, O pastor lá da Coreia do Sul estava ouvindo ele pregando, e ele dizendo assim, hoje Deus me mostrou o endereço para você encontrar Deus. E aí todo mundo ficou curioso, porque os coreanos eles são curiosos, Pastor, Deus me mostrou o caminho mais fácil para você encontrar Deus. E aí a igreja se reuniu, todo mundo se reuniu para saber qual é o endereço mais fácil. Ele diz assim, o endereço mais fácil é aqueles que aceitaram Jesus de verdade, ele mora dentro de você.
Ele está dentro de você. Quer encontrar Jesus? Aceite Ele de verdade. Não brinca de ser crente, não. Aceite. Aí você vai ter Ele presente na hora da angústia, na hora da tribulação, em qualquer circunstância, Ele estará contigo. Aleluia, aleluia. Este Jesus é maravilhoso. E aqui João, ele traz o segundo imperativo do cristão, que é o amor, né? O versículo 2 do capítulo 5, que nós lemos, de 1 João, capítulo 5, verso 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Aleluia. O amor, irmãos, só é válido entre nós se nós guardarmos o mandamento da palavra de Deus, né? Eu gosto tanto daquela igreja, eu gosto tanto daquele povo, mas se não guarda o mandamento não adianta nada também. É ilusão. Então João, ele é categórico dizendo para nós aqui que nós precisamos ter um amor fraternal, precisamos guardar a palavra, precisamos ter prazer nesta palavra. Olha que João escreve ainda nesta carta de 1 João 4, verso 11. Leia lá, por favor. É 5:11 ou 4:11? 4 e 11. 4 e 11, isso. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Qual é a visão, irmão, se nós amarmos de verdade o outro? Quando nós sentimos que Deus nos amou primeiro. Quando Cristo nos ama de verdade, você sente esse amor, aí você vai, mostrar esse amor para o outro. Irmão, eu te perdoo, eu quero bem, eu quero melhor para você. Sem hipocrisia, irmão. Porque tem muita gente que fala da boca para fora, né? Mas o coração está cheio de mágoa, cheio de coisa que não presta. Aí ele fala, eu te amo, aí por detrás está falando mal. Não, eu amo, irmão, eu quero te amar de verdade. Eu quero melhor para você. Ainda com seus erros, com as suas falhas, eu continuo te amando. E o crente, ele ama mesmo, irmão. O verdadeiro cristão, ele sente dor, Tem gente que qualquer coisinha, ele se distancia. Mas o verdadeiro cristão, ele vai lá e diz, eu te amo, rapaz, eu quero ver você mais perto. Eu quero ver você na presença de Deus. Eu quero que você viva esta comunhão maravilhosa. Mas tem gente que gosta de viver de ilusão, de viver de engano. Aí um fala lá, paparica, ele na frente e a costa está metendo pau. Ele gosta de estar lá. Ele gosta de viver no fingimento. Ele gosta de viver na mentira. Então é porque esses daí não conheceram a Cristo. Então quando nós olhamos para a palavra, o imperativo, a obrigação do crente é amar sem hipocrisia, amar de verdade. Amar querendo o cristão ser transformado. Irmão, você ainda falta alguma coisa, mas eu te amo. Vamos continuar firme, vamos continuar na presença de Deus. Deus está moldando você, Deus está me moldando. E é assim, irmão. Porque Deus vai nos moldando todos os dias. A Bíblia diz que nós somos santificados todos os dias na casa do Senhor. E o que é que faz isso? Esta palavra que você está ouvindo aqui nesta noite. É ela que te santifica. Esta palavra que nos leva para perto de Deus. Então, o imperativo, a obrigação. O segundo imperativo é nós amarmos como Cristo nos amou. De verdade. E aqui nós vemos que a nossa fé, irmão, ela não pode ser fingida. E é isso que João está ensinando para nós. Todo aquele, o versículo 1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Todo aquele que crê, precisa crer em Cristo, para ser salvo pessoalmente. Crê e recebe Jesus como Salvador, este nasce para Deus. Para Deus. E o terceiro imperativo, que a nossa fé ela é genuína a Cristo. É um diferencial do mundo que nós vivemos, uma fé verdadeira. Hebreus capítulo 11, versículo 1, vamos ler. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aleluia, nós não vemos a Cristo, mas nós cremos que Ele nos salvou, Quanto sente Cristo aqui no coração? Esta é a fé verdadeira.
Esta fé genuína, nós não vemos, mas nós cremos, nós recebemos Ele, nós alcançamos, e isso é maravilhoso. Aí João ele continua dizendo, no versículo 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória do que vence o mundo, a nossa fé, nós cremos. Então, irmão, se nós formos olhar aqui, João ele descreve muita coisa. No versículo 2 ele vai trazer para nós o imperativo de obediência a esta palavra. Aquele que crê e ama, ele obedece os mandamentos. Versículo 2 é outro imperativo que nós precisamos entender. Então, irmãos, João ele resume esta palavra, que nós precisamos aceitar a Jesus para ser transformado. Precisamos nos entregar e declarar que Cristo é o Salvador. Não é a Assembleia de Deus que é o teu Salvador, não. Quem é o teu Salvador é Cristo, aonde a palavra é pregada com verdade, aí você é transformado, e nós precisamos entender. Fique com esta palavra nesta noite, e que o nome de Jesus seja glorificado em sua vida. Fiquemos em pé, vamos agradecer a Deus.